Faltam apenas alguns dias para que o calendário mude e o mundo comece a repetir as mesmas promessas vazias de todos os anos. Enquanto a maioria das pessoas estará brindando a uma esperança passiva, eu quero te convidar para um pacto de guerra. Eu quero que você imagine por um instante o dia 1º de janeiro de 2026. Imagine-se caminhando por uma rua familiar, encontrando pessoas que não te veem há 12 meses e percebendo o choque nos olhos delas. Elas não conseguem mais te decifrar. O seu corpo mudou, a sua voz carrega uma nova autoridade, o seu olhar é focado como o de um predador e a sua conta bancária não é mais motivo de ansiedade, mas de liberdade. Você não apenas melhorou, você se tornou irreconhecível. Para que essa visão se torne a sua realidade, você precisa aceitar uma verdade brutal. O seu eu atual precisa morrer. Você não pode levar para 2026 os mesmos hábitos, as mesmas desculpas e a mesma carência de aprovação que te mantiveram estagnado até aqui. Arrumar a vida de vez não é sobre fazer ajustes finos, é sobre uma demolição controlada, seguida de uma reconstrução monumental. Antes de iniciarmos os protocolos práticos dessa metamorfose, permita-me compartilhar uma metáfora que servirá de alicerce para todo este ano de transformação. Imagine um pedaço de ferro bruto, frio e sem forma. Se esse ferro permanecer onde está, ele acabará sendo consumido pela ferrugem do tempo, perdendo sua utilidade até desaparecer. Para que esse ferro se torne uma espada de aço temperado, capaz de cortar obstáculos e resistir a batalhas, ele precisa passar por 3 estágios inevitáveis: o fogo ardente da purificação, o martelo pesado da disciplina e a água fria da paciência. O fogo representa a eliminação de tudo o que é supérfluo e tóxico em sua vida. O martelo representa o trabalho duro e repetitivo que molda o seu novo caráter. E a água representa a consolidação da sua nova identidade no silêncio. Se você fugir do fogo, continuará sendo ferro bruto. Se fugir do martelo, será apenas uma peça frágil. A jornada para se tornar irreconhecível em 2026 exige que você se torne o ferreiro e o ferro ao mesmo tempo. Hoje, vamos traçar o mapa dessa reconstrução, dividindo o seu ano nos 12 pilares que vão sustentar a sua nova vida. Guarde 5 princípios que regerão o seu comportamento a partir de hoje. Primeiro, a velocidade da sua mudança depende da intensidade do que você está disposto a abandonar. Segundo, o conforto é o maior inimigo do seu potencial. Terceiro, a disciplina é a única forma real de amor próprio. Quarto, o segredo da sua vitória está na sua rotina invisível. E quinto, o silêncio é o seu maior aliado estratégico. A primeira fase para ser irreconhecível em 2026 começa com o que eu chamo de o grande expurgo. Não se constrói um palácio sobre um terreno baldio cheio de lixo. Você precisa, nas próximas semanas, fazer uma auditoria radical em sua existência. Comece pelo seu ambiente digital. O seu cérebro está sendo bombardeado por dopamina barata, vinda de pessoas que não constroem nada. Deixe de seguir quem não te inspira a ser melhor. Limpe suas redes sociais como quem limpa uma ferida. Em seguida, olhe para o seu círculo social. Pessoas medíocres têm um medo inconsciente do seu crescimento, porque a sua evolução serve de espelho para o fracasso delas. Se você deseja voar com as águias, pare de nadar com os patos. O expurgo não é um ato de ódio, mas de autopreservação. Você precisa criar um vácuo de silêncio e espaço para que a sua nova versão tenha onde crescer. Ser irreconhecível exige que você pare de ser previsível. E a previsibilidade começa nos seus vícios diários. O álcool, a pornografia, a reclamação constante e a procrastinação são os pesos que você vai deixar para trás nesta virada de ano. Quando você remove o que te atrasa, o que sobra
é a matéria-prima pura para a sua grandeza. A segunda fase desta reconstrução monumental foca na arquitetura do seu novo templo, o seu corpo. Se você deseja ser irreconhecível em 2026, a mudança física é a prova mais visível e inegável da sua disciplina interna. O corpo é o reflexo direto de como você trata a sua própria existência. Comece entendendo que a estética é apenas um efeito colateral da saúde e da força. O que buscamos aqui é o domínio da vontade sobre o músculo. Estabeleça um protocolo de treino que não dependa do seu humor. O ferro não se importa se você teve um dia difícil no trabalho. Ele continua pesado. Ao enfrentar o peso, você está treinando sua mente para não recuar diante das pressões da vida. Alimente-se como um estrategista, não como uma criança carente por prazer imediato. Cada refeição deve ser vista como combustível para a sua missão, não como uma recompensa por estar vivo. Quando você limpa sua alimentação e fortalece seus músculos, a névoa mental desaparece. Você começa a pensar com mais clareza, a agir com mais vigor e a projetar uma aura de vitalidade que comanda respeito imediato em qualquer sala onde você entre. Em 2026, sua postura deve ser a de alguém que venceu a si mesmo antes de tentar vencer o mundo. A terceira camada da transformação é a blindagem financeira e a construção de riqueza silenciosa. Arrumar a vida de vez exige que você pare de ser um escravo do salário e comece a ser o mestre do seu capital. O primeiro passo é o fim da ostentação para quem não se importa com você. O luxo sem lastro é a prisão dos tolos. Em 2026, você deve ser alguém que possui ativos, não apenas passivos que brilham. Estabeleça uma meta de poupança e investimento que doa agora, para que você nunca mais sinta a dor da escassez depois. Estude o mercado, aprenda uma nova habilidade, que o mundo pague caro por ela e entenda o jogo do dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas um mestre terrível. Quando você tem uma reserva financeira sólida, o seu não se torna muito mais potente. Você deixa de aceitar desaforos por medo de passar fome e começa a ditar os termos da sua própria jornada profissional. A riqueza irreconhecível é aquela que você sente na sua paz de espírito e na sua liberdade de escolha, não necessariamente aquela que você exibe em fotos filtradas. A quarta camada é o domínio absoluto da sua mente e o cultivo de uma disciplina inabalável. Nada disso funcionará se você for um refém das suas emoções momentâneas. Para ser irreconhecível, você precisa desenvolver o que os antigos chamavam de vontade de ferro. Isso significa fazer o que precisa ser feito, precisamente quando deve ser feito, especialmente naqueles dias em que você se sente desmotivado. A motivação é um sentimento fugaz e traiçoeiro. A disciplina é um compromisso ético com o seu futuro eu. Acorde antes do sol, não por uma regra arbitrária, mas para conquistar as primeiras horas do dia, antes que o mundo comece a exigir pedaços de você. Use o silêncio da manhã para ler, meditar e planejar. A leitura não deve ser um passatempo, mas uma conversa com os mortos mais sábios da história. Leia filosofia, estratégia, biografias de grandes homens e mulheres. Absorva a mentalidade de quem já conquistou o que você deseja. Em 2026, sua mente deve ser um castelo fortificado, impenetrável para as distrações inúteis e as opiniões alheias. Antes de passarmos para a quinta camada, que trata da sua nova identidade social e da forma como você se comunica com o mundo, eu preciso te fazer um alerta necessário. Se você está aqui apenas pelo entretenimento ou pela sensação passageira de inspiração, este vídeo não é para você. Mas, se você sente que o seu peito queima de indignação com a mediocridade em que vive, inscreva-se agora. Nós estamos forjando aqui um exército de pessoas que decidiram não ser mais vítimas. Deixe o seu gostei para mostrar que você aceita o desafio de ser irreconhecível.
Este sinal é o seu primeiro passo para sair da zona de conforto. Agora, prepare-se, pois vamos entrar na fase em que você reconstrói a sua imagem externa e o seu valor social. A quinta camada envolve a sua nova postura e a comunicação de alta autoridade. Arrumar a vida de vez exige que você mude a forma como se porta. Observe a sua linguagem corporal. Pessoas fracas ocupam pouco espaço, evitam o contato visual e falam para dentro. Alguém irreconhecível caminha com o peito aberto, olha nos olhos sem hesitação e fala com pausas deliberadas. O silêncio que você aprendeu nas camadas anteriores agora se traduz em mistério e poder. Não sinta a necessidade de preencher cada silêncio em uma conversa. Deixe que o peso da sua presença fale por você. Mude o seu guarda-roupa para algo que comunique ordem e respeito. Não se trata de marcas caras, mas de caimento, limpeza e intenção. Quando você se veste como alguém que tem um propósito, o mundo começa a conspirar para te ajudar a alcançá-lo. Em 2026, ninguém deve olhar para você e ver o mesmo indivíduo confuso e desleixado de anos atrás. Eles devem ver um homem ou uma mulher de destino. A sexta camada para se tornar irreconhecível em 2026 é o domínio do foco radical em uma única habilidade mestre. O erro da maioria das pessoas é tentar ser bom em tudo e acabar sendo medíocre em tudo. Para arrumar sua vida de vez, você precisa escolher uma área, uma perícia, um conhecimento específico que o mercado valorize e se tornar um dos melhores nela. Dedique as próximas 1000 horas ao estudo profundo e à prática deliberada. Enquanto os outros saltam de galho em galho, buscando o próximo atalho mágico ou a próxima tendência passageira, você será aquele que cava fundo. A profundidade gera escassez, e a escassez gera valor. Em 2026, você não será apenas alguém que trabalha com algo, você será a referência. Esse nível de competência traz uma confiança que não pode ser simulada. Ela é forjada na repetição exaustiva e no silêncio do laboratório. Quando você domina uma arte, você domina a si mesmo, e o mundo não terá outra escolha a não ser recompensar a sua maestria com liberdade e respeito. A sétima camada envolve a purificação dos seus relacionamentos íntimos e a construção de uma nova rede de aliados. Se você deseja mudar sua vida, precisa entender que a proximidade é o destino. Olhe para as 5 pessoas com quem você mais convive hoje. Elas são a imagem do que você quer ser em 2026? Se a resposta for não, você tem um problema de engenharia social. Pessoas inexpressivas puxam você para baixo, não por maldade, mas por gravidade. Para ser irreconhecível, você precisa se cercar de indivíduos que exijam mais de você do que você mesmo exige. Procure ambientes onde você seja o mais ignorante ou o mais pobre da mesa. Esse desconforto é o fermento do seu crescimento. Ao mesmo tempo, proteja sua energia de sugadores emocionais e de pessoas que vivem na cultura da vitimização. O seu tempo é limitado demais para ser gasto tentando salvar quem não quer ser salvo. Em 2026, seu círculo social deve ser um conselho de guerra, um grupo de elite focado em conquista, suporte mútuo e integridade. A oitava camada foca na gestão do seu tempo como se ele fosse um recurso finito de guerra. Arrumar a vida exige que você pare de gastar tempo e comece a investir tempo. A maioria das pessoas perde a vida nas frestas do dia. 5 minutos no celular aqui, 10 minutos de fofoca ali, 1 hora de televisão acolá. No final de um ano, esses minutos somam meses de potencial jogado no lixo. Para ser irreconhecível, você deve implementar o que chamo de horário de ferro. Defina blocos de tempo inegociáveis para o seu crescimento. Durante esses blocos, o mundo exterior não existe. Não há notificações, não há interrupções, não há desculpas.
Aprenda a dizer não para convites medíocres e prazeres momentâneos. O seu eu de 2026 agradecerá por cada vez que você escolheu a solidão produtiva em vez da companhia barulhenta. O tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Trate-o com a reverência que ele merece. A 9ª camada é a reconstrução da sua saúde mental através do minimalismo cognitivo. Vivemos em uma era de obesidade mental, onde consumimos mais informação do que somos capazes de processar. Para arrumar sua vida de vez, você precisa de um jejum de futilidade. Pare de acompanhar notícias que não afetam sua vida diretamente. Pare de se envolver em debates inúteis na internet e pare de se comparar com a vida editada de estranhos. Limpe sua mente para que ela possa produzir, não apenas reagir. O minimalismo cognitivo permite que você foque no que é essencial: seus valores, sua família, seu trabalho e seu legado. Em 2026, sua mente deve ser limpa, rápida e afiada. Você deve ter a capacidade de se concentrar em uma tarefa complexa por horas, algo que se tornou um superpoder raro na sociedade moderna. A paz mental é o resultado da ordem interna, e a ordem começa com o que você decide ignorar. A 10ª camada envolve a prática da humildade estratégica e do aprendizado contínuo. Mesmo que você comece a ver os primeiros resultados da sua transformação, nunca deixe que o ego assuma o volante. O ego é o anestésico que cega os homens antes da queda. Mantenha a mentalidade de aprendiz, mesmo quando você se tornar um mestre. O mundo muda rápido e quem acredita que já sabe tudo está fadado à obsolescência. Em 2026, você deve ser alguém que estuda constantemente, que busca críticas construtivas e que tem a coragem de admitir quando está errado. A verdadeira inteligência não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas e ter a disciplina para buscar a verdade. Doa a quem doer. Essa humildade te manterá flexível e resiliente, permitindo que você se adapte a qualquer tempestade que o futuro possa trazer. A 11ª camada para se tornar irreconhecível em 2026 é a consolidação do que chamo de identidade silenciosa. Existe uma armadilha perigosa no processo de mudança, a necessidade de anunciar cada pequena vitória. Se você emagrece 3 quilos, quer postar a foto. Se lê um livro, quer publicar a frase. Se economiza R$1.000, quer contar para os amigos. Pare com isso agora. A energia que você usa para falar sobre o que está fazendo é a mesma energia que deveria estar sendo usada para concluir a tarefa. O segredo para uma transformação que choca o mundo é a invisibilidade do processo. Em 2026, você deve ser o resultado de um trabalho que ninguém viu acontecer. Quando você trabalha em silêncio, você não dá ao mundo a chance de te desencorajar. Você cria um mistério em torno da sua evolução. As pessoas vão notar que você está diferente, mas não saberão o como nem o quando. Essa reserva cria uma barreira de respeito. Ao manter o seu progresso em segredo, você cultiva uma força interna que não depende de validação. Você aprende a se orgulhar de si mesmo no espelho e não na tela de um celular. A verdadeira vitória é aquela que você celebra sozinho, antes de apresentá-la ao mundo como um fato consumado. A 12ª e última camada é a aceitação da responsabilidade radical sobre tudo o que acontece em sua vida. Arrumar a vida de vez significa, acima de tudo, enterrar o hábito de culpar o governo, a economia, os seus pais ou a sua sorte. A partir de hoje, se algo deu errado, a culpa é sua. Se você está cansado, a culpa é sua. Se você está sem dinheiro, a culpa é sua. Pode parecer um fardo pesado, mas, na verdade, essa é a maior liberdade que existe. Pois se o problema é você, a solução também é você. Em 2026, você deve ser alguém que não dá desculpas, mas que entrega soluções.
Essa mentalidade de dono da própria vida te torna imparável. Nada pode deter um homem ou uma mulher que decidiu que não há obstáculos externos, apenas testes de caráter. Ao assumir a responsabilidade radical, você retoma as rédeas do seu destino que você havia entregado para as mãos do acaso. Agora, chegamos ao clímax desta jornada. Tudo o que discutimos aqui, as 12 camadas da reconstrução, não serve para nada se você não decidir neste exato segundo que o seu antigo eu acabou de morrer. 2026 não é um ano no futuro, é uma construção que começa no seu próximo pensamento e na sua próxima ação. O mundo está cheio de pessoas que assistem a vídeos de motivação, sentem um arrepio na espinha e 10 minutos depois voltam a rolar a tela em busca de futilidade. Eu te pergunto, você é apenas mais um consumidor de dopamina ou você é o arquiteto da sua própria história? A dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Daqui a um ano, você pode estar exatamente onde está hoje, só que mais velho e mais frustrado. Ou você pode ser aquele indivíduo que mencionamos no início, alguém que caminha com autoridade, que domina suas finanças, que esculpiu o próprio corpo e que possui uma mente inabalável. Alguém que é, em todos os sentidos, irreconhecível. A mudança radical não é um evento, é um processo doloroso, solitário e glorioso. Você terá dias de vontade de desistir. Você terá noites em que a antiga versão de você tentará te seduzir para voltar ao conforto da mediocridade. Nesses momentos, lembre-se do compromisso que você assumiu hoje. Lembre-se de que 2026 está chegando e ele não terá misericórdia de quem não se preparou. Arrumar a vida de vez exige uma coragem que a maioria não tem. Mas você não é a maioria. O fato de você ter chegado até este ponto da nossa conversa prova que há algo em você que anseia por mais. Não traia esse desejo. Não decepcione a sua versão do futuro. Este é o momento do seu compromisso final. Se você está decidido a atravessar o fogo, a aceitar o martelo e a se tornar irreconhecível em 2026, eu quero que você marque este território. Escreva nos comentários com a firmeza de quem está assinando um contrato de sangue. Eu aceito a metamorfose. Este comentário será o seu marco zero. No final de 2025, você voltará aqui para ler o que escreveu e sorrirá ao perceber que o eu que digitou essa frase não existe mais. Compartilhe este vídeo com aquela única pessoa que você sabe que tem potencial, mas está perdida no barulho. Seja o catalisador da mudança dela também. Inscreva-se para que possamos caminhar juntos em cada passo desse ano de guerra e ative as notificações para manter sua mente blindada. Curta este vídeo se você já sente a mudança começando dentro de você agora mesmo. O tempo da espera acabou. O tempo da construção começou. Seja forte, seja disciplinado, seja irreconhecível. Até o nosso próximo encontro. Você já pensou que talvez nada na sua vida tenha acontecido por acaso? Nada do que você viveu foi em vão. Cada experiência, boa ou difícil, cada pessoa que passou, teve uma razão, mesmo que agora você ainda não perceba. A verdade é que a vida tem uma inteligência que a nossa lógica não alcança. Às vezes, ela tira o que é confortável para te mostrar o que realmente importa. Em outras, ela atrasa tudo, só para te proteger de algo que você ainda não estava pronto para enfrentar. O filósofo William James dizia: a melhor arma contra o sofrimento é a nossa vontade de agir. E talvez seja por isso que, com o tempo, você entende que nada foi perda, foi preparo. Tudo o que aconteceu estava te moldando para esse momento. A vida não erra o endereço dos acontecimentos. Cada situação traz uma lição, e quando você começa a enxergar isso, o que antes te derrubava passa a te fortalecer.
Este vídeo é sobre isso. Entender que o destino não é um acidente, é uma arquitetura. Nada foi por acaso, nem as quedas, nem a espera, nem o fato de você estar ouvindo estas palavras agora. Escreva nos comentários: eu confio, eu ajo. Porque é assim que a vida muda, quando você decide confiar, mesmo sem entender tudo. Agora vamos começar com nossas lições. 1. A paciência é a arte de confiar no trabalho invisível da vida. Há dias em que tudo para. Você tenta, insiste, se esforça e nada parece avançar. É como se o tempo estivesse imóvel, como se a vida tivesse te esquecido num ponto qualquer do caminho. Mas ouça com atenção. Você não está estagnado, está sendo formado. O estoicismo nos ensina que não existem fases inúteis, existem fases de preparo. E o silêncio também faz parte do plano. Marco Aurélio escreveu: receba sem arrogância, deixe ir sem apego. Essa é a essência da sabedoria diante do tempo, permitir que cada momento cumpra seu papel, sem pressa, sem resistência. Às vezes, o que parece atraso é apenas a vida te ensinando a ter estrutura para sustentar o que está vindo. Pense nas estações do ano. Sem o inverno, a primavera jamais floresceria e você, como tudo na natureza, também tem ciclos. Há fases que ensinam desapego, outras resiliência. Algumas te desafiam a calar e outras te convocam a agir. Mas todas, sem exceção, cumprem um propósito maior. A mente impaciente quer entender tudo agora, quer ver resultado imediato, quer pular etapas. Mas o destino tem sua própria engenharia, e às vezes o que parece atraso é proteção. O que parece vazio é estrutura sendo construída por dentro. Khalil Gibran escreveu: a semente sonha com a luz, mas precisa aprender a amar a escuridão onde cresce. É nessa escuridão, onde ninguém te aplaude, onde tudo parece parado, que você mais cresce. Pare e pense. Quantas vezes você acreditou que estava sendo esquecido, quando na verdade estava sendo preparado? Quantas vezes amaldiçoou o intervalo, sem perceber que era ele que te fortalecia para o que viria depois? A vida tem fases de colheita, mas também tem fases de fundação. E quem não respeita o tempo de fundação, constrói paredes que desabam com o primeiro vento. Então, se hoje nada parece acontecer, não é hora de desistir, é hora de confiar. O verdadeiro movimento nem sempre faz barulho. Às vezes, o que você chama de estagnação é só a terra se reorganizando antes da semente romper. O estoicismo nos lembra: a natureza nunca erra o tempo. Quando algo não floresce, é porque o solo ainda está sendo preparado. E quando você entende isso, o desespero se transforma em paciência, a dúvida se transforma em fé, e a espera se transforma em força silenciosa. Então, em vez de exigir que a vida acelere, aprenda a andar no ritmo dela. Aceite o silêncio como parte do caminho. Confie na pausa como parte da resposta e entenda: o tempo não está contra você, está a seu favor, lapidando o que ainda precisa amadurecer em silêncio. E quando esse tempo chegar, você vai perceber: nada estava parado, era você sendo moldado. Se essa lição fez sentido para você, comente aqui embaixo com intenção: eu confio no tempo da minha vida. 2. Cada decisão abre uma nova direção na sua vida. Já reparou como os momentos mais importantes da sua vida não pareciam tão importantes quando aconteceram? Às vezes, foi uma escolha simples, uma conversa qualquer, um sim ou um não dito no impulso, e só anos depois você percebeu. Foi ali que tudo começou a mudar. A vida trabalha assim, nos detalhes. Enquanto você espera o espetáculo, ela se move nos bastidores. O destino não anuncia seus movimentos, ele se constrói com o que você repete. Cada palavra que escolhe, cada pensamento que alimenta, cada atitude que mantém mesmo quando ninguém vê,
Tudo isso está escrevendo a estrada que você vai percorrer lá na frente. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: o que está em seu poder, suas opiniões, suas intenções, seus desejos e suas ações. É isso que molda sua vida. Você não controla o mundo, mas pode controlar o modo como caminha sobre ele. Pense na vida como uma trilha de areia molhada. A cada passo, você deixa uma marca, e mais cedo ou mais tarde, terá de passar novamente por onde caminhou. Se pisa com consciência, o caminho fica firme. Se pisa com descuido, a própria pegada vira armadilha. A maioria vive no piloto automático. Repete os mesmos hábitos, reclama das mesmas coisas, culpa o mesmo passado e espera que algo mude sem mudar nada. Mas a vida não responde ao que você deseja, responde ao que você pratica. Você quer mais paz? Pratique silêncio. Quer mais clareza? Comece a colocar ordem. Quer mais força? Comece a agir apesar do medo. A mente distraída busca atalhos. A mente desperta escolhe coerência. E é por isso que um pequeno ato de disciplina tem mais impacto no seu destino do que 1000 intenções vagas. O universo não escuta o que você promete, ele responde ao que você repete. Toda vez que você faz o certo, mesmo cansado, é como se dissesse ao universo: eu estou pronto para algo maior. E ele escuta. A filosofia estoica não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre controlar o que acontece, mas sobre dominar como você responde. Então pare um instante e pergunte: o que eu pratico todos os dias, mesmo sem perceber? Esse padrão me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Porque a verdade é simples: você não é o que sonha ser, é o que repete ser. Twyla Tharp dizia: a rotina diária é o solo fértil sobre o qual a excelência floresce. E é aqui que tudo muda, quando você desperta para o poder das pequenas ações e entende que não existe neutralidade na vida. Cada pensamento é um voto na pessoa que você está se tornando. Cada gesto é uma semente lançada no terreno do seu destino. E o dia em que você percebe isso, o mundo já não é o mesmo, porque você deixa de ser levado e começa a conduzir. Tornar-se consciente desse poder é o que te permite agir diferente, criar novas pegadas nessa areia molhada e construir com intenção o caminho que vai sustentar o seu futuro. O destino não é um lugar onde você chega, é o solo que você cria, passo após passo, com as escolhas que faz hoje. 3. Nada te ensina mais do que o que tentou te quebrar. Ninguém escolhe sofrer, mas quase sempre é a dor que ensina o que a zona de conforto tentou esconder por anos. A vida tem uma maneira estranha e sábia de nos moldar. Ela não sussurra, ela sacode, e quando tudo parece desabar, não é punição, é um chamado para reconstruir as partes de você que já não sustentam o peso do seu próprio crescimento. A adversidade nunca chega por acaso, ela chega com uma missão. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho se torna o caminho. Essa não é uma metáfora decorativa, é um aviso. O que hoje parece um obstáculo, amanhã será lembrado como o momento em que você finalmente acordou. Pense em uma espada sendo forjada. O metal só adquire resistência quando passa pelo fogo, pelo martelo e pela repetição. Se o ferreiro poupasse o calor, a lâmina jamais teria corte. Com você é igual. Cada perda, rejeição, atraso e fracasso é o fogo que tira o excesso e revela o aço da sua essência. A vida não está tentando te quebrar. Ela está tentando te fortalecer, removendo o que em você ainda é frágil. Só que a mente impaciente não entende isso. Ela confunde dor com erro, reage, se revolta, cria histórias, tenta anestesiar tudo, com distrações, justificativas, comparações.
Mas o estoico não busca fuga, busca clareza. Ele sabe que a dor é uma forma sofisticada de instrução. E quando o sofrimento aparece, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, ele pergunta o que ainda preciso aprender com isso. Essa mudança de pergunta altera sua perspectiva. Ela transforma a dor em laboratório de autoconhecimento. Você percebe que a vida não está tentando te quebrar, está te tornando mais lúcido, te ensinando a enxergar o que antes você ignorava. Suas reações automáticas, seus apegos, suas ilusões de controle. Haruki Murakami escreveu: quando você sai da tempestade, você não é a mesma pessoa que entrou. É esse o propósito da tempestade. E talvez essa seja uma das maiores verdades que você pode compreender. A dor não é um castigo, é uma depuração. Ela remove o que é falso para que o verdadeiro tenha espaço para emergir. Pense nas vezes em que a perda te forçou a se reinventar ou quando um erro te obrigou a amadurecer. O sofrimento não é o fim, é o teste que revela a estrutura. Quem passa por ele consciente ganha algo que ninguém pode tirar: entendimento de si mesmo. E essa lucidez é o início de toda liberdade. A maioria foge do desconforto, mas o estoico escolhe enfrentá-lo com propósito. Aceitar não é se conformar, é redirecionar energia. É parar de lutar contra o inevitável e investir força no que depende de você. A atitude, a disciplina, a serenidade diante do caos. Quando a vida te desafiar, não se pergunte quando vai acabar, mas quem você vai se tornar depois disso. Porque a dor passa, mas o que você aprende com ela permanece como um novo alicerce dentro de você. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em clareza. E a clareza é a semente de toda sabedoria. Então, da próxima vez que a adversidade bater à sua porta, não a expulse. Respire, encare-a com dignidade e diga: eu sei que você veio me treinar, porque nada acontece por acaso. 4. A história só deixa de se repetir quando você evolui. A vida fala com você o tempo todo, mas ela não grita, ela repete. Quando você não escuta a primeira lição, ela volta. Às vezes com outra aparência, outra pessoa, outro cenário, mas no fundo a mesma raiz. Você se envolve de novo com alguém que te esgota, volta a adiar o que sabe que precisa fazer, sente a mesma angústia diante de situações que jurou ter superado. Isso não é azar nem castigo, é um convite à consciência. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E é exatamente isso que acontece. Se você pensa sempre igual, age igual e evita as mesmas dores, o universo responde com a mesma tinta. Até que você mude o tom da sua presença, a vida continuará pintando o mesmo quadro diante de você. Pense na vida como um rio. Se você insiste em se jogar sempre na mesma curva, será levado pela mesma corrente. Mas se muda o ponto de entrada, se observa o fluxo antes de mergulhar, o trajeto muda. É assim que a consciência trabalha. Ela não elimina o rio, ela ensina você a nadar de outro modo. As repetições são lembretes, são como sinais piscando no escuro, dizendo: ainda há algo aqui que você precisa compreender. Ignorá-los é como tentar apagar um alarme tapando os ouvidos. O som pode diminuir, mas o problema continua. O filósofo Nietzsche dizia: aquilo que é feito por amor sempre acontece além do bem e do mal. E essa é uma chave profunda. Os ciclos que se repetem não vêm para te punir, vêm para te amadurecer. São expressões da própria vida, te amando o bastante para te dar mais uma chance de agir com lucidez. Pense em um ferreiro que refaz uma peça até que ela atinja o formato exato. A cada golpe, ele corrige, ajusta, aperfeiçoa. A vida faz o mesmo. Repete situações, encontros e desafios até que a tua estrutura interna seja capaz de sustentar o próximo nível. O que te irrita hoje é o mesmo que te revelará amanhã
o que ainda precisa ser lapidado. E é aqui que a maioria se perde, tenta fugir da repetição, muda o cenário, muda as pessoas, muda a cidade, mas não muda a consciência. E onde quer que vá, os padrões vão juntos, porque o ponto comum entre todos eles é você. É a sua forma de reagir, de interpretar, de resistir ao aprendizado. A repetição só se dissolve quando você entende o que ela veio ensinar. Quando deixa de culpar o outro e começa a enxergar o próprio reflexo. Quando percebe que a vida não está contra você, está tentando te alinhar com aquilo que ainda precisa amadurecer. Então pare por um momento e observe. O que está se repetindo agora na sua vida? Quais comportamentos continuam voltando disfarçados de novos problemas? E mais importante, quem você precisa se tornar para que isso não precise mais voltar? Porque o universo não desiste de te ensinar, mas ele muda de tom quando percebe que você aprendeu. Quando a lição é assimilada, o ciclo se encerra. E quando você se torna mais consciente, a vida entende. Agora ele está pronto para algo novo, e nesse instante, o que antes era dor se transforma em direção. As voltas deixam de ser castigo e passam a ser caminho, porque nada, absolutamente nada, se repete por acaso. 5. A vida devolve exatamente o que você carrega por dentro. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Pessoas que te machucam da mesma forma, situações que drenam sua energia, obstáculos diferentes que trazem sempre a mesma sensação de vazio. Nada disso é coincidência. Antes de ser realidade, a vida é frequência. Você não atrai o que diz querer, atrai o que realmente sente e sustenta dentro de você. Se por trás do desejo há medo, a energia que vibra é escassez. Se por trás do pedido há comparação, a vibração é de carência. E o resultado não é castigo, é coerência. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. É essa opinião, essa interpretação íntima que molda a sua energia, sua postura e suas escolhas. Pense nisso como uma lente. Se ela estiver embasada pela ansiedade, pela inveja, pela pressa, o mundo inteiro parecerá confuso. Mas se você limpa a lente, muda o foco, ajusta a percepção, o cenário continua o mesmo, mas o sentido muda completamente. A mente humana funciona como um filtro ativo. Tudo o que você acredita, ela tenta confirmar. Se você acorda pensando, nada dá certo para mim, o cérebro passa o dia procurando provas disso. Mas se começa dizendo, hoje eu posso criar algo bom, ele busca caminhos para validar essa nova realidade. É biologia, não misticismo. E esse processo silencioso vai moldando o seu destino, um pensamento de cada vez. Existe uma antiga metáfora sufista. Uma mosca e uma abelha cruzam o mesmo jardim. A mosca encontra sujeira, a abelha encontra flores. O jardim é o mesmo, a diferença está no que cada uma procura. A vida também é assim. Ela reflete o que você está treinado para enxergar. Quem busca o que falta encontra a ausência. Quem busca o que pode criar encontra a abundância. Mas essa virada de olhar exige prática. Não é pensamento positivo, é realinhamento mental. É escolher o que alimentar. Porque quando você passa o dia reforçando tudo o que não tem, tudo o que o outro conseguiu e você não, está treinando sua mente para operar na escassez. E essa vibração te coloca em modo de sobrevivência, te faz agir com pressa, medo e impulsividade. Agora, quando você começa a agir a partir da presença, a se concentrar no que já pode construir hoje, sua energia muda. Você para de pedir e começa a produzir, para de esperar e começa a criar. E é nesse ponto que a realidade começa a responder. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o tom com que fala com ele. Montaigne dizia, o hábito é o maior tirano da humanidade. Por isso, toda a energia que você repete, seja confiança ou medo,
acaba governando o rumo da sua vida. Cada vez que você reage com calma, em vez de raiva, com foco, em vez de dúvida, com gratidão, em vez de comparação, você reafirma ao universo e a si mesmo: eu estou pronto para uma nova versão de mim. A energia não mente. Ela é a linguagem com que você comunica o que realmente acredita merecer. Por isso, em vez de repetir, nada dá certo para mim, diga e viva: eu estou aprendendo a criar o que eu mereço. E repita isso com postura, com ação, com coerência. Quando você muda a sua frequência interior, a vida não demora a responder, porque tudo o que vibra em harmonia se reconhece: pessoas, oportunidades, caminhos. E aquilo que não estiver alinhado com o seu novo estado, naturalmente se afasta. Isso não é perda, é purificação. Tornar-se consciente da energia que emite é o primeiro passo para se tornar o arquiteto da própria realidade. E a partir desse momento, você não vive mais esperando o que vem. Você começa a construir o que é. Se essa lição fez sentido para você, comente aqui embaixo com presença: hoje eu mudo minha energia. Quando você vibra em abundância, o universo entende o recado e começa a te devolver na mesma medida. 6. O fracasso não destrói, ele revela. Todos nós já passamos por isso. Um plano que parecia promissor desmorona. Uma escolha leva a um beco sem saída. Um esforço inteiro parece desaparecer de repente. Você olha para o que sobrou e sente aquele vazio amargo, a sensação de que falhou. Mas o fracasso, por mais doloroso que seja, nunca é o fim. Ele é um espelho. E todo espelho, por mais duro que pareça, só reflete o que precisa ser visto. Marco Aurélio escreveu: a perda não é nada além de mudança. E mudança é a natureza da vida. O estoico entende: o fracasso não é um veredito, é um processo de revelação. Quando tudo sai do controle, é ali que o essencial aparece, o que é verdadeiro fica, o que era ilusão desaba. Pense em uma ponte que precisa sustentar peso. Enquanto o caminho é leve, você acredita que ela é sólida. Mas basta um peso maior para descobrir onde há rachaduras. O fracasso é esse teste de peso da alma. Ele mostra onde você construiu com convicção e onde ainda estava sustentando a vida com medo, orgulho ou aparência. A mente comum tenta apagar a queda, disfarçar, recomeçar rápido demais, como quem varre o estilhaço sem entender o que quebrou. Mas o estoico observa, ele sabe que a queda não veio para humilhar, veio para revelar. O fracasso é uma chama que queima o que é supérfluo e ilumina o que é essencial à sua vontade, à sua clareza e à sua força. Elizabeth Gilbert escreveu: fracassar em algo que você ama pode ser o caminho mais rápido para reencontrar o motivo pelo qual começou. E é isso o que a maioria não percebe. O fracasso limpa. Ele reorganiza suas prioridades, mostra quem realmente está com você, o que você tolerava por medo e o que precisa abandonar para crescer. Ele devolve o foco à origem, ao propósito que se perdeu em meio às expectativas. Lembre-se, ninguém amadurece no sucesso, amadurece no ajuste. Quando tudo dá certo, é fácil se distrair. Mas quando algo rui, você é obrigado a se olhar de frente. É nesse olhar desconfortável, mas honesto, que a transformação começa. O fracasso não é um fim de linha, é um desvio intencional. É a vida te conduzindo para um caminho que a tua vaidade ou tua pressa não permitiriam enxergar sozinho. E se você tiver coragem de encarar essa curva com humildade, vai perceber que nada foi em vão. O que caiu precisava cair para que o novo tivesse espaço para nascer. Por isso, da próxima vez que tudo der errado, não se envergonhe. Observe, aprenda e pergunte com coragem: o que essa queda veio me mostrar que eu estava recusando enxergar? Porque no fim das contas,
O verdadeiro fracasso não está em cair, está em levantar igual. O erro que se repete vira prisão. O erro compreendido vira sabedoria. E quando você aprende com a queda, o chão que te derrubou se transforma no mesmo chão que agora te sustenta. 7. Feche a porta e outra se abre. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Todos nós aprendemos essa lei da física, mas poucos percebem que ela também rege a alma. Nada novo pode entrar se o velho ainda ocupa o lugar. Nenhum ciclo floresce se o anterior não tiver chegado ao fim. Algumas coisas não saem da sua vida porque eram ruins, saem porque já cumpriram o papel que precisavam cumprir. Mas a mente apegada não entende isso. Ela tenta segurar o que está indo embora, como se o mundo estivesse cometendo um erro, como se perder fosse uma injustiça. Só que, aos olhos da vida, a perda não é punição, é direção. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como devem acontecer e você terá paz. Essas palavras não são resignação, são liberdade, porque o que vai embora, muitas vezes, está abrindo espaço para o que finalmente é verdadeiro. O problema é que, para o ego, perder parece morrer um pouco, e em parte é isso mesmo, é o fim de uma identidade antiga, para que uma mais madura possa nascer. Pense na árvore no outono. As folhas não caem por falha, caem porque o ciclo mudou. E se a árvore insistisse em manter o que já secou, sufocaria os próprios galhos e impediria a primavera. Você também é assim. Há momentos em que a vida precisa retirar o que você insiste em carregar, não por crueldade, mas por amor ao seu crescimento. Muitas das perdas que você ainda lamenta hoje foram, na verdade, libertações disfarçadas. Você perdeu um relacionamento que te drenava, perdeu um trabalho que te deixava pequeno, perdeu uma versão de si mesmo que já não cabia dentro da sua consciência atual. E foi nesse aparente vazio que você descobriu uma nova força. A força de recomeçar sem garantias, de se reconstruir a partir da verdade. Clarissa Pinkola-Estés escreveu: toda vez que você perde algo, é porque algo em você está sendo convocado a nascer. E isso é real. A perda não é o fim, é o nascimento do novo. Ela te força a respirar fundo e abrir espaço, porque enquanto você tenta preencher o vazio com pressa, o que é essencial ainda está sendo preparado. Você pode chorar, se recolher, silenciar, isso é humano. Mas saiba que a vida nunca deixa um vazio por acaso. Ela remove o que impede, corta o excesso e, com precisão cirúrgica, te devolve a direção certa. Quem aprende a respeitar esse processo descobre uma maturidade profunda, a de confiar no que vai, tanto quanto no que vem. A perda, na verdade, é um filtro. Ela separa o que era temporário do que é essencial. E quando você começa a enxergar assim, entende que o que se foi não te roubou nada, apenas abriu espaço para o que tem mais afinidade com quem você está se tornando. Então, da próxima vez que algo sair da sua vida, não corra para preencher o espaço. Espere, respire, observe, porque talvez o que hoje dói em silêncio seja exatamente o lugar onde o novo está prestes a florescer. E quando isso acontecer, você vai entender. A perda nunca foi o fim, foi o realinhamento necessário para algo maior encontrar o seu lugar. 8. Como confiar mesmo quando tudo parece dar errado. Aceitar que nada é por acaso é o primeiro passo para aprender a confiar. Mas confiar não é cruzar os braços, é continuar caminhando mesmo sem ver o chão inteiro, é respirar fundo mesmo quando tudo parece confuso e ainda assim dizer a si mesmo: alguma coisa está se alinhando que eu ainda não consigo entender. Só que a mente quer garantias, quer saber quando vai dar certo, quer controlar o tempo, quer prever os desfechos, e enquanto não recebe respostas, ela se desespera, cria cenários, repete medos antigos e chama isso de pensar. Mas isso não é raciocínio.
É o medo tentando tomar o volante da vida. Epicteto dizia: se você quer progredir, aceite parecer tolo e confuso por algum tempo. Porque é justamente nesse intervalo, quando parece que nada faz sentido, que a vida começa a se reorganizar. Por fora, tudo parece parado. Por dentro, raízes estão se firmando, direções se ajustando, o terreno se preparando para o próximo passo. A calma não nasce quando tudo se resolve. Nasce quando você decide parar de lutar contra o que não pode controlar. Pense nisso. Quanto tempo você já perdeu tentando consertar o que não dependia de você? Quanto da sua energia foi gasto em discussões inúteis, em preocupações antecipadas, em tentativas de prever o que só o tempo poderia mostrar? A confiança começa quando você aprende a colocar sua energia no que está ao seu alcance e a deixar o resto ir. Imagine-se em um rio de correnteza leve. Se você tenta nadar contra a água, se esgota. Mas se solta o corpo com consciência, sem medo, percebe que a própria corrente te conduz. Confiar é isso. Não é desistir de nadar, é nadar com o fluxo certo. A confiança não é um sentimento ingênuo, é um ato de coragem. É escolher agir com presença, mesmo sem certeza. É manter o ritmo, é continuar plantando, mesmo sem saber quando virá a colheita. E é justamente esse tipo de fé ativa que transforma destino em caminho. Ralph Waldo Emerson escreveu: quando confiamos, simplificamos, e tudo que é simples, flui. Essa frase explica o que o estoicismo sempre ensinou. O que te sufoca não é a vida, é o excesso de resistência. A mente que tenta prever cada passo se torna pesada demais para o presente, e o presente é o único lugar onde o equilíbrio acontece. Quando você confia, o medo perde força, porque já não dita o ritmo. A pressa dá espaço à paciência. A ansiedade se transforma em atenção, e uma nova força começa a nascer, não impulsiva, mas firme e constante, como quem aprendeu a caminhar com o tempo, não contra ele. Confiar é manter o passo mesmo quando o horizonte está nublado. É aceitar que aquilo que você não controla pode sim estar te levando para onde precisa, mesmo que ainda doa, mesmo que pareça confuso. A vida raramente te mostra o mapa completo, mas sempre te entrega a próxima coordenada, o passo que cabe agora. Por isso, quando tudo parecer incerto, não recue. Respire, ajuste o passo, faça o que está ao seu alcance e confie no que o tempo ainda está construindo. A vida não erra de endereço. Se algo chegou até você, chegou com propósito, chegou porque é parte exata do caminho que você precisa atravessar para se tornar quem está destinado a ser. 9. Ande e o caminho te mostrará o porquê. O que fazer quando a vida perde o brilho, quando tudo parece igual e até o que antes fazia sentido já não move mais? Esse é o ponto em que muitos desistem, mas também é o ponto exato onde o verdadeiro propósito começa. O sentido da vida não se descobre de uma vez. Ele se constrói enquanto você vive, nos gestos simples, nas escolhas honestas, nas pequenas atitudes que você repete todos os dias. E na maioria das vezes, ele desaparece porque você tenta encontrá-lo apenas nos resultados e não no caminho. Viktor Frankl, que sobreviveu a um campo de concentração, escreveu: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. E é isso. O que destrói não é o peso da vida, é viver sem motivo para carregá-lo. Às vezes o sentido se apaga porque você parou de cuidar do que realmente importa. Você se afasta das pessoas, se prende em metas vazias, se compara demais. Mas o propósito não está em vencer o mundo. Está em continuar inteiro por dentro, mesmo quando o mundo te empurra para fora de si. Anne Lamott escreveu: quase tudo vai funcionar novamente se você apenas desligar por alguns minutos, incluindo você. E talvez seja isso o que falta. Se desconectar um pouco do barulho, respirar
e se reconectar com o que é essencial. Quer reencontrar o sentido da vida? Volte a fazer o bem, mesmo sem retorno. Volte a se dedicar, mesmo sem aplauso. Volte a agradecer mesmo nos dias difíceis. O sentido está escondido nas atitudes pequenas que mantêm a alma viva. Porque no fim, propósito não é algo que você encontra, é algo que você cria. Ele nasce toda vez que você escolhe continuar com fé, agir com presença e manter a doçura mesmo quando a vida endurece. E um dia, quando olhar para trás, vai entender: o sentido nunca te abandonou. Foi você quem precisou parar para senti-lo de novo. Cada pessoa que cruzou seu caminho, cada dor que você enfrentou, cada escolha que parecia pequena, tudo isso estava te moldando para ser quem você precisava se tornar. Nada é por acaso, nem as quedas, nem os desvios, nem esse momento agora em que você ouve essas palavras. A vida sabe o que faz, mesmo quando você ainda não entende. E é justamente aí que mora a fé, em continuar, mesmo sem compreender tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se.